Vamos começar a gravação. Bom, ontem o tablet caiu, eu tava falando sobre as lâminas e a espiritualidade. Eu tava lá numa parte comentando sobre a natureza humana, né? E o tablet caiu, ele escorregou, porque aqui a toalha é muito escorregadia, essa toalha aqui, ó. Ela é muito escorregadia. Aí eu deixei esbarrar ali e caiu o tablet. Sendo engraçado. Bom, agora eu vou dar continuidade aqui, tá? Com as lâminas que eu fiquei de comentar, né? Na gravação de ontem. Bom, foram as nuvens, né? E a âncora. Nuvens e âncora. Deixa eu procurar aqui. E a serpente com a cruz, ainda no quesito da espiritualidade, né? Nossa, tá um frio aqui no Rio de Janeiro, vocês não têm noção. Deixa eu colocar aqui, agora falta só a cruz. A cruz, deixa eu pegar aqui a cruz. Ai, meu Deus. Nessas horas, quando a gente quer encontrar uma carta, ela parece que ela some no meio do deck, né? Fica ali procurando, a carta bem na sua cara e procurando. Parece que ela se esconde. Bom, olha aqui. As nuvens e a âncora, né? E a serpente com a cruz, que eu fiquei de comentar ontem, né? Serpente com a cruz no quesito espiritual, da espiritualidade. Bom, a serpente indo em direção à cruz, tá? E não cruz com serpente. Bom, então quando a serpente está indo em direção à cruz, serpente e cruz, eu vejo rebeldia, isso no quesito da espiritualidade, tá? Eu vejo uma pessoa rebelde, uma pessoa revoltada com a sua própria espiritualidade, uma pessoa que é contra tudo aquilo que a doutrina dela tá pregando ali, mas é uma pessoa rebelde declarada, né? Não é aquele rebelde que se esconde, é um rebelde declarado mesmo, pessoa revoltada, uma pessoa que não topa com aquilo ali, não topa com as coisas da religião, né? Briga até com os próprios mentores espirituais, né? A serpente, o histórico dela vem lá do Éden, né? Então ela foi colocada ali como um símbolo da indução à tentação para o desvio, o desencaminhamento, o desvirtuamento, né? Então ela causou com isso, né? Ela causou com isso a desobediência. Ela é uma pessoa, o arquétipo corresponde ao arquétipo de uma pessoa revoltada, uma pessoa rebelde, né? É uma pessoa que também tenta os outros a se desencaminhar, desvirtuar, né? É o símbolo do desvirtuamento. Então, quando a pessoa se contamina, né? Pela indução, manipulação, influência persuasiva da serpente, porque ela tem uma forte influência persuasiva, quando a pessoa se contamina com isso aí, ela passa a se desvirtuar, né? E a partir daí começam as rebeliões, né? Vamos supor que isso aqui aconteça dentro de um terreiro, de umbanda, vamos supor, né? Um exemplo. Aí, se a pessoa tá revoltada ali, ela vai sair dali, vai trazer outros membros com ela para abrir o terreiro dela. Quer dizer, ela vai abrir a casa dela, né? Tudo que ela pegou ali, né? Que for de utilidade para ela, que servir para ela, ela vai usar no dela. Mas é uma revoltada, uma rebelde, né? Ou então aquele pastor, não é pastor, aquele membro da igreja do pastor aí que se revoltou com ele e sai dali para abrir a própria igreja dele, né? Só que dessa vez seguindo a cabeça dele. Porque aqui a serpente, ela tem muito a ver com a cabeça, ela tem muito a ver com a sabedoria, ela tem muito a ver com liderança. Você já reparou que a serpente é uma líder? Ela é ousada, ela é abusada, ela não dá o braço a torcer mesmo estando errada, ela é insubordinada. Uma palavra-chave muito forte para ela é insubordinação. Não é o tipo de pessoa que vá
com facilidade, né, as regras da casa. Pelo contrário, ela tá ali para quebrar o protocolo, né? E se ela tá ali dentro, né, ela tá ali como eu vejo que se a serpente tá num lugar onde não é para ela estar, é porque ela tá ali como uma aprovação para os membros da casa, uma aprovação para a pessoa, porque a pessoa vai ser tentada por ela. Aí é que a gente vai ver, né, se a pessoa realmente tem aquela índole corretinha ou se ela tem também uma inclinação, uma tendência à desobediência, né? Bom, eu vejo dessa forma. Olha aqui, saindo um pouco dessa área espiritual, né, para não ficar só nisso, eu tô pegando conjunções em geral, as nuvens com a âncora. Vou comentar um pouco sobre isso, porque as pessoas, elas falam muito das nuvens como instabilidade, né? Tem a ver com oscilações, com instabilidade, com idas e vindas, né? Mas as nuvens, as pessoas não prestam atenção que elas também têm a ver com formas e figuras. Já reparou que as nuvens, elas vão mudando de forma e figura? Quando você olha assim para o céu, né? Quando você olha assim para o alto, já reparou? Sejam nuvens cinzas ou nuvens claras, elas mudam de forma e figura. Sendo que há uma diferença, é claro, quando são nuvens escuras e nuvens claras. Deixa eu explicar. As nuvens, elas correspondem ao elemento ar, comunicação, pensamento. Então, elas têm a ver com o que aqui? Toda a forma de pensamento da pessoa, tudo aquilo que a pessoa está pensando, a formação de pensamentos dela a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação, né? Para a pessoa se decidir com essa carta aqui, ela fica muito pensativa, questionando muitas coisas, né? Aí vem a âncora. Isso aqui significa o quê? Nuvens e âncora. Que a pessoa nada mais está do que com pensamentos muito fixos, né? Aquele pensamento ali vai mudando de forma e figura, né? E não sai da cabeça dela. Você vê, a âncora tá aqui ao lado das nuvens, né? Mostrando que esses pensamentos aqui se formando na tela mental da pessoa, né? Não saem da cabeça dela. E ela está começando a formar suas convicções, porque a âncora tem a ver com convicções. A âncora tem a ver com toda a forma de agir, né, e se pronunciar com convicção. E as nuvens, apesar de serem uma carta de instabilidade, elas estão parando aqui numa carta de estabilidade, é o ponto final delas, né? O que significa que a pessoa está começando a sair dessa fase de incertezas, de dúvidas, para formar suas convicções, ou seja, a âncora é uma lâmina de definição, então já dá um ponto final aqui nessas incertezas. Então, a pessoa já está começando aí, né, a se encontrar aí racionalmente, né? Já está com a definição de pensamentos já formados, né? Já tomou, assim, a decisão dela. E aqui não tem contrariedade, não tem vai e vem. Deixa eu pegar outras conjunções aqui. Vamos assim aleatoriamente. Vamos pegar o buquê com o urso e a raposa. Vou botar aqui para esse iPad não cair de novo, senão vai cortar a gravação de novo. Aí eu vou ficar com uma raiva. Bom, olha aqui. Vamos botar assim, urso, ramalhete e raposa, tá? Só para comentar sobre algumas conjunções que as pessoas têm dúvidas, né? Urso, ramalhete e raposa. Bom, o urso com buquê, ele tem a ver com uma pessoa, né? Uma pessoa que, apesar de ter aquele aspecto assim carrancudo, uma pessoa com aquele ar de passar e não dar confiança para ninguém, tá esbanjando simpatia aqui, né? Porque ele tá manifestando o buquê, o arquétipo dele tá manifestando o buquê. Então, nesse caso, a gente vê que ele já sai daquela esfera antipática para uma esfera, assim, de mais receptividade, de mais simpatia, né? E com a raposa aqui do lado, a gente vê, né,
que ele tá manifestando aqui tá querendo ganhar a simpatia de alguém, porque o ramalhete com a raposa tem muito a ver com simpatia. Mas sabe aquelas pessoas simpáticas mesmo, agradáveis? Ele parece estar querendo agradar alguém, ó, porque urso não manda flores de graça pra ninguém, né? Então ele tá querendo agradar a raposa aqui, né? Cativar a simpatia dela por algum motivo, né? Isso a gente vai descobrir nas próximas sequências de tiragem, porque eu faço assim. Aqui eu vejo a situação, depois eu pego mais 3 cartas para ver o percurso e mais 3 cartas para ver a definição. Então fica situação, percurso e definição, para ver o passo a passo. Então, como aqui eu estou vendo somente a situação, já me bate de cara assim o que está acontecendo, né? Então, deixa eu ver aqui outras conjunções. Olha aqui, aliança com a chave com aliança. Chave e aliança. Olha, eu vejo muita intimidade aqui, uma aproximação, uma ligação assim muito pessoal, muito íntima, muito particular entre duas pessoas, né? Alguém que já pegou intimidade, entrosamento aí com uma pessoa bem a fundo, né? Não tô levando isso pro lado sexual, mas pro lado assim de você conhecer o outro, de você ter uma ligação com o outro, de você ter privacidade com o outro, né? Saber o que se passa com o outro, saber das coisas que estão acontecendo no mundo, no universo do outro, né? Saber da vida, o que tá se passando na vida do seu... da pessoa que está bem ligada a você, bem chegada, bem próxima, né? Então, a chave leva as coisas pro lado privado, ou seja, entre as portas fechadas entre só você e o outro, né? E aqui a aliança, ela une na intimidade. Então, você tem aí, né, um entrosamento íntimo, particular, a ponto de você se envolver na vida do outro, né? Não é só aquela amizade íntima, você acaba se envolvendo na vida do outro, tomando parte em uma sequência de alguns assuntos, algumas coisas, aí você acaba entrando junto, né? Bom, eu tenho aqui outras conjunções também, né? Mas a gente já tá com um tempo avançadinho de vídeo. Eu tô pretendendo no próximo vídeo pegar uma mesa real, talvez a mesma que eu tava dando explicações, né? No vídeo anterior, para mim dar uma sequência, um encaminhamento de continuação, né? Para acompanhar aquilo ali que eu acho bem interessante. Então, eu volto no próximo vídeo para dar explicações sobre a mesa real, tá bom? Deixa eu fechar aqui.